professor Welder Queiroz dos Santos, doutorando e mestre em Direito Processual Civil pela PUC, São Paulo, professor efetivo da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso e é advogado. Como indiquei no início da manhã, o professor tem em torno de 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Fique à vontade para a sua manifestação. Um bom dia a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar a mesa da pessoa do Dr. Reinaldo, que gentilmente preside os trabalhos dessa mesa de debate a respeito de liquidação e cumprimento de sentença. Cumprimentar também o Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, querido amigo, e já aproveitando para parabenizá-lo pela esclarecedora apresentação das inovações do novo Código no respeito ao procedimento de efetivação da execução, e que, como nós vimos, passa a dar um suporte muito maior à magistratura do trabalho, por já concretizar em termos de dispositivo normativo aquilo que já vem sendo feito pela magistratura do trabalho no âmbito não só de Florianópolis, mas também de âmbito estadual. A gente percebe que várias inovações que inovam no processo civil já eram feitas especificamente na Justiça do Trabalho. Gostaria de cumprimentar também e agradecer ao convite que me foi formulado pela coordenação do evento para estar aqui nesta manhã e poder ficar tarde também aprendendo com vocês, aprendendo com os demais palestrantes a respeito da aplicação aí desse diálogo do novo Código de Processo Civil com a Justiça do Trabalho. Eu faço aqui os agradecimentos em nome da desembargadora Viviane Colucci e também em nome do professor Pedro Miranda de Oliveira. E cumprimentar os servidores da Escola Judicial por toda a atenção que nos foi dada desde os momentos preparatórios a esse evento, em nome da Rose, que desde os contatos até o momento anterior ao voo e à chegada em Florianópolis, sempre preocupada e atenta às necessidades nossas. E aí um tema que me foi, ou a função que me foi atribuída aqui, é estimular o debate, trazer questionamentos a respeito da liquidação e cumprimento de sentença. E aqui eu acho que a gente pode pegar esse segundo momento, como foi, já soube que foi no momento anterior, para ser um debate efetivamente entre a mesa e entre vocês, entre a plateia, entre os magistrados do trabalho, a respeito dessas inovações do Código. E eu anotei e observei atentamente a palestra do Dr. Rafael, exatamente para poder trazer algumas outras novidades do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, e a gente também analisar, questionar, refletir a respeito dessas inovações. E aí eu já começo trazendo a primeira, Rafael, que é uma rediscussão que se dá em algo que já teve logo após a Lei 11.232, que instituiu a fase de cumprimento da sentença. Então, o novo Código de Processo Civil, como vocês já debateram, como nós já estudamos, na manhã de ontem, na tarde de ontem, no evento, ele passa a ter um dispositivo expresso da aplicação subsidiária e suplementar no âmbito da Justiça do Trabalho, que vale também para a execução. Claro, e aí a gente sem desprezar a parte dos artigos 763 e 769 da CLT, que estabelece naquilo em que for compatível a utilização do procedimento comum. E aí eu entro no primeiro ponto que diz respeito ao cumprimento da sentença. O novo código, ele, assim como está na reforma do Código de 73, a reforma de 2005 instituiu a fase de cumprimento da sentença. E a fase de cumprimento da sentença teve uma inovação no que diz respeito ao não pagamento voluntário. E eu retomo essa discussão que diz respeito ao seguinte: a multa de 10% prevista lá no 475J atual e que volta e que se mantém no Código de 2015
com algumas inovações que passa a ser previsto aí, a formas de intimação, está lá rolado no artigo 513 do novo Código Civil, então vai ser feita por diário de justiça quando tiver advogado constituído nos autos, em caso de defensoria pública, e ao meu ver extensível a discussão sobre o núcleo de prática jurídica, vai ser direto ao devedor. Se não for, o exequente não tiver a iniciativa, e aqui, claro, não é aplicado ao trabalho, não tiver a iniciativa, passado um ano, a intimação será feita direto na pessoa do devedor. Enfim, o novo código ele traz as formas de intimação. E por que eu estou retomando esse assunto? Porque quando nós falamos de execução, a gente tem que sempre pensar na satisfação do credor, como o Rafael bem pontuou, e a gente tem que trabalhar, me parece, essa questão da intimação, se há ou não o caso, analisando juntamente com a regra prevista expressamente para a execução trabalhista. E na execução trabalhista, a gente sabe que a execução pode ser ex officio pelo próprio magistrado, do dia a dia da atuação de cada um de vocês. Mas aí, do ponto de vista teórico, eu me pergunto, por que não aplicar a multa de 10% do 475J, aí que está no artigo 519 e seguinte, salvo engano, do Código de 2015. O novo Código ele tem também a busca, como foi apontado, da maior efetividade das decisões. Analisando isso junto com a máxima efetividade da execução, ou junto com o princípio da menor onerosidade ao próprio credor, que é o destinatário final da execução, e buscando amparo em que o direito do trabalho, a justiça do trabalho, ela tem uma proteção a um vulnerável, porque, em última análise, o trabalhador ele é um vulnerável na relação jurídica trabalhista. Ele tem uma relação de vulnerabilidade com relação ao empregador. Assim como o consumidor tem uma relação de vulnerabilidade com o fornecedor, assim como o idoso por sua idade, a criança também, tem uma relação de vulnerabilidade, e as normas materiais e também processuais têm que criar técnicas para buscar uma maior proteção aos vulneráveis. A professora Cláudia Lima Marques, professora da Federal do Rio Grande do Sul, com base na teoria criada na Alemanha em 95, do professor Eric Jaime, ele diz que a interpretação das normas, que eventualmente podem se parecer em conflito, tem que ser feitas em diálogo. Então as normas têm que dialogar, há um diálogo das fontes. Termo muito utilizado no âmbito do direito do consumidor, mas que tem que ser extensivo a qualquer relação de vulnerabilidade. Um dos últimos livros da professora Cláudia Lima Marques, publicado há 2 anos atrás, recebeu o prêmio Jabuti de literatura jurídica no ano em que foi publicado. Ela trata desse tratamento da vulnerabilidade no âmbito da proteção ao vulnerável, não só para o consumidor, mas no âmbito de todos os vulneráveis. E eu me questiono, será que não é possível uma interpretação em que há um diálogo das fontes entre a execução ex officio da Justiça do Trabalho e a possibilidade de oportunizar o devedor a pagar voluntariamente, sob pena de incidir uma multa de 10% em caso de não pagamento voluntário? Será que é possível a gente pensar numa compatibilidade, num diálogo desses dois dispositivos? E aí eu tenho uma impressão de que poderia ser possível esse diálogo para incidir a multa de 10% em caso de não pagamento voluntário. Claro, a gente entra em outros óbices. A Justiça do Trabalho foi a pioneira em respeito à penhora online. E a penhora online, talvez, ou talvez não tem a menor dúvida, foi a maior invenção brasileira para a efetividade das execuções no modo geral. E aí a nossa resignação, digo dos processualistas civis em geral, quando na tramitação do processo legislativo na Câmara dos Deputados, foi vedada a penhora online. A primeira ideia era vedar a penhora online em todo e qualquer caso. Porque um deputado chegou a dizer o seguinte, não, é um absurdo bloquear dinheiro direto da conta do devedor. Depois o que foi aprovado foi a proibição de penhora online em caso de execução provisória e em caso de tutela antecipada. Que também é um absurdo. Não faz sentido não poder utilizar essa técnica de efetivação das decisões judiciais. E aí os processualistas, claro, indignados, como que um deputado se
e resigna com um dispositivo que dá tanta efetividade para a execução, eu particularmente fui pesquisar a vida do deputado em que apresentou essa emenda, né? E aí o deputado que apresentou essa emenda e que forçou, talvez, Rafael, seja esse o direito que ele tinha de incluir um dispositivo no código, ele era dono de um frigorífico e que possuía débito superior a 30 milhões de reais. E aí, por razão óbvia que ele não ia gostar da penhora online, porque ele possui um débito de valor substancial. Felizmente, todas essas vedações caíram no Senado Federal e foi aprovado sem. E aí, Rafael, entra esse primeiro questionamento para a gente dialogar. Se há uma possibilidade, por conta do diálogo das fontes, de compatibilizar a multa de 10% em caso de não pagamento voluntário com a possibilidade de execução ex officio da Justiça Trabalhista. Outro ponto que eu anotei diz respeito a incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse é um ponto que o novo código ele inova com esse incidente e que a gente tem que refletir bastante sobre ele. Exatamente por desrespeito à atuação de vocês, eu vou deixar para o doutor Reinaldo tratar desse tema de forma ampla, sem prejuízo a gente fazer um diálogo aberto aqui entre a mesa e também entre os palestrantes. Então esse ponto fica para um próximo momento. Ainda na execução, respeito à obrigação de pagar quantia. Rafael apontou a possibilidade de protesto e também criticou aqui a moratória judicial, a possibilidade de parcelamento do débito prevista atualmente no 745A. Rafael, aí eu, refletindo nisso, durante a sua exposição, me veio o seguinte questionamento. Ao mesmo tempo em que ele dá um prejuízo para aqueles credor, que é credor de um devedor que tem plenas condições de pagar, por exemplo, é um absurdo um banco querer utilizar essa moratória. Por outro lado, tem devedores que efetivamente não têm condições de pagar. E o novo código ele passa a ter a proibição expressa da aplicação do parcelamento no cumprimento da sentença. E aí entra a discussão. Se há uma proibição expressa do cumprimento da sentença, primeiro, é possível aplicar a execução das sentenças trabalhistas? Segundo, ainda se não for possível ser aplicado na execução das sentenças trabalhistas, pode o magistrado, ao verificar que o devedor tem uma intenção de pagar, mas que só consegue pagar parcelado, fazer esta propositura, já que foi infrutífera, penhora online, constatou que não houve possibilidade de efetuar o pagamento, mas o devedor falou, eu quero pagar. Ou o próprio juiz pode ter a iniciativa de propor ao credor efetuar o pagamento, já que a própria penhora pode ser efetuada o parcelamento, como já é feito na Justiça do Trabalho, e agora passa a ter previsão expressa no novo Código de Processo Civil. Será que isso não auxiliaria na efetividade das decisões judiciais? Então, fica esse segundo questionamento para a gente reflexão e para o debate aberto na mesa. A palestra do Rafael, do professor Rafael, ela se direcionou bastante ao cumprimento da sentença, ou como o novo código diz, cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de uma obrigação de pagar quantia certa. Ele direcionou aos atos expropriatórios propriamente ditos, a penhora, formas de expropriação e etc. O novo código ele também estabelece algumas regras no que diz respeito às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Você mencionou que essas obrigações buscam-se sempre a tutela específica da obrigação. Por essa mesma razão, a tutela específica da obrigação de pagar quantia é levantar o pagamento em dinheiro. E uma das técnicas utilizadas para o cumprimento de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, ou entregar coisa certa, que o novo código estabelece um procedimento do cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer, ou de não fazer, ou de entregar coisa. Uma das técnicas de maior efetivação é o estabelecimento da fixação de multa. A gente conversava há pouco com um colega do TRT 12ª Região, e dizia, olha, em casos de sentença de dissídio coletivo, em que o magistrado fixa a multa pelo descumprimento da obrigação. E aí me veio à cabeça as inovações do que diz respeito a essa possibilidade de fixação de multa, a sua periodicidade,
seu pagamento. O novo código ele traz uma inovação interessante, que é a impossibilidade do magistrado alterar o valor e a periodicidade, ou o valor ou o quantum, etc., das parcelas já vencidas. Como que o código coloca isso? Ele diz que é possível modificar o valor ou a periodicidade da eventual astrentes, eventual multa vincendas. Então isso é uma novidade interessante que afeta a execução, que é a não possibilidade do magistrado alterar aquilo que já foi fixado anteriormente. Em outras palavras, olha, se foi multa de R$10.000 pelo descumprimento de um dia, a partir do dia seguinte não vai poder ser reduzido pelo aquele dia anterior para 1.000 ou excluída. Então a periodicidade dessa multa também será afetado. E aí, então, essa é uma novidade quanto à obrigação de fazer ou não fazer, que afeta efetivamente a execução da obrigação de fazer ou não fazer. E aí o código teve pontos altos e pontos baixos durante a sua tramitação legislativa, durante a tramitação do processo legislativo nos projetos, ou seja, o 166 do Senado, seja 8046 da Câmara dos Deputados. E durante o processo legislativo, também procurou disciplinar a execução ou a executibilidade dessa multa. Porque muitas vezes é ineficaz ao magistrado fixar a multa pelo descumprimento da obrigação, por exemplo, para ordenar que a empresa de transporte trabalhe com 50% da sua possibilidade em caso de greve, sob pena de não atender adequadamente a população e equilibrar isso com o direito de greve, de estabelecer a possibilidade de executar isso antes do trânsito em julgado ou como forma também de medida coercitiva. E aí eu costumo dizer que a norma sem uma consequência jurídica eficaz, ela perde a sua eficácia. E aí a gente vai para aqueles exemplos que estudamos em Introdução ao Estudo do Direito, que nada vale uma norma dizer que não pode pisar na grama se não trazer uma consequência jurídica por não pisar na grama. Porque se eu tenho que dar a volta, sendo que eu posso cortar pela grama e não tem nenhuma consequência jurídica eu pisar na grama, isso não traz uma eficácia. E semelhantemente pode acontecer com a multa. Eventual multa fixada pelo descumprimento, se não está sendo tocado na ferida, ou seja, se não está sendo executada essa multa, isso pode gerar com que não cumpram as decisões judiciais. Então, o novo código chegou a estabelecer isso, dizendo pela possibilidade de execução das astrentes, execução das multas periódicas, mas vedando o levantamento. Poderia executar as astrentes, mas o levantamento do valor não seria possível. O levantamento deveria respeitar o resultado final da demanda, sob pena a gente poder chamar, do que alguns doutrinadores dizem, de um processo civil nazista, em que a parte sai vitoriosa no processo, mas sai com um débito maior de astrentes, que é um acessório para o cumprimento da decisão. A versão final aprovada me parece que andou mal nesse ponto, porque retirou esse dispositivo e voltou a deixar omisso essa situação. E aí me parece que a gente volta àquilo que a gente tem hoje nos debates, que é a prevalência da impossibilidade da execução, ainda que provisória, das astrentes, por ausência de dispositivo que regula isso. E aí, quando por ausência de disposição, busca-se amparo em leis, em outras leis do ordenamento jurídico que estabelece isso. E, salvo engano, a Lei de Ação Civil Pública, ela estabelece que só vai poder ser executado após o trânsito em julgado, então também perde-se uma oportunidade aí de ter uma execução anterior. Então fica isso um terceiro ponto, mas muito mais para reflexão a respeito da possibilidade ou não. Um dos pontos bastante interessantes que o professor Rafael trouxe para nós na sua exposição, na sua parte final, diz respeito à fraude à execução. Então, a fraude à execução, ele apresentou a diferença da fraude à execução na justiça, no âmbito da execução fiscal, e na fraude à execução em geral, com suas críticas à atual súmula 375 do STJ. O novo Código de Processo Civil,
ele, na parte de teoria geral das provas, ele possibilita a distribuição dinâmica do ônus da prova. Hoje a regra é a possibilidade da teoria, a aplicação da teoria estática do ônus da prova, idealizada por José Pichovenda, em que a regra é que cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, então, e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. E aí, em 1981, o professor Jorge Wagner Peirano, um argentino que compôs como ministro da Suprema Corte Argentina, ele analisou e fez o seguinte: determinadas situações, em determinados casos concretos, tem que possibilitar a dinamização desse ônus que é estático para possibilitar aquele que tem maiores condições, por estar mais próximo à prova, realizar aquela prova, fazer aquela prova, sob pena de não fazer, assumir o ônus. Então, o novo código ele adota isso no parágrafo, essa teoria, no parágrafo único do artigo 373. E aí eu pergunto, será que não seria possível, na fraude à execução, o juiz, o magistrado, atribuir o ônus da prova de modo diverso ao que está prefixado na lei, aplicando a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, e por essa razão invertendo aquilo que está fixado na fraude à execução, caso o entendimento que possa prevalecer na fraude à execução seja o que está fixado hoje na súmula 375 do STJ, e aí eu tenho a impressão que sim, que o ônus da prova também pode ser distribuído de forma diversa na execução ao analisar a fraude à execução, e isso poderia dar maior eficácia à execução também no âmbito da justiça do trabalho. Uma outra questão que me pareceu interessante para a gente debater, mas embora no ponto de vista prático, eventualmente pode ter uma menor relevância. O novo código ele procurou, na sua elaboração, dar uma redação ou trazer textos normativos para disciplinar a prescrição intercorrente do crédito. Na justiça do trabalho, acaba que, exatamente por possibilitar a execução ex officio, é muito difícil a gente ver situações, primeiro, de prescrição, quanto mais de prescrição e intercorrência por inércia do exequente. Até porque o crédito é alimentar, ele normalmente necessita do crédito e ele vai atrás mesmo, independente do magistrado executar ou não ex officio. A execução ex officio é um benefício a esse vulnerável que é, em regra, os trabalhadores. Então, o novo código ele perdeu a oportunidade de disciplinar a prescrição intercorrente para os casos civis, porque, na última tramitação no Senado, foi retirada as regulamentações quanto à possibilidade de prescrição intercorrente do débito. E aí o último ponto para a gente trazer o debate, a gente voltar ao debate aberto aqui na mesa, respeito à possibilidade ou não de execução da sentença declaratória, Rafael. Algo que a gente já debateu em alguns momentos, inclusive por e-mail, pessoalmente, etc., que é se é possível ou não uma eventual execução de uma sentença declaratória. Imaginando na justiça do trabalho, algo que é menos comum, mas que pode ser possível, imagine que o devedor, ou o trabalhador, ou melhor, o empregador, ele propõe uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica com um determinado empregado, porque esse empregado está questionando na imprensa, falando algumas coisas, e aquele empregado, aquele trabalhador, aquele empregador, desculpa, ele propõe, por iniciativa própria, olha, eu quero propor uma declaratória de inexistência de vínculo empregatício. A iniciativa do próprio trabalhador, o empregador. E aí vem o trabalhador na contestação e diz, não só o que ele está dizendo está errado, como ele ainda me deve algumas coisas que ficaram pendentes. Então apresenta elementos específicos da relação jurídica obrigacional. E a partir desses elementos trazidos aos autos, é possível ao magistrado constatar que
o pedido feito pelo trabalhador, pelo empregador, é improcedente, porque há uma relação jurídica. Embora o trabalhador não tenha feito pedido, não tenha proposto, não tenha feito pedido nem no próprio processo, nem numa outra demanda judicial para requerer o seu crédito. E, ao final, o magistrado julga improcedente esse pedido de declaração de inexistência de relação empregatícia por existir o débito e por existir o débito num valor líquido pré-estabelecido ou num valor ilíquido que eventualmente poderia ser objeto de liquidação dessa sentença. Então, Rafael, você acha que é possível, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho também, a execução de sentença declaratória quando preenchidas os elementos objetivos e subjetivos da relação obrigacional, ou seja, quem deve, a quem se deve, quanto deve e o que se deve? Enfim, esses foram alguns questionamentos, algumas perguntas que me veio à cabeça, que eu preparei previamente para a gente estimular aqui o debate. E agradecendo mais uma vez ao convite que me foi formulado, passo a palavra aqui tanto para o Rafael como para o Reinaldo, que quiser continuar a fazer mais perguntas para a gente poder realizar esse diálogo. Se o Código de Processo Civil pretende ter um contraditório que possibilita um maior diálogo entre o magistrado e as partes, não por menos razão, num seminário sobre reflexos do novo CPC na Justiça do Trabalho, a gente também tem que garantir esse diálogo entre a mesa, entre o palestrante e entre os participantes. Então, muito obrigado. O tema liquidação e execução de sentença, no novo CPC, as inovações na liquidação são pouquíssimas e nada interferem na área trabalhista, a grosso modo. Mas na execução, no cumprimento, sem dúvida nenhuma, há muitas novidades e, felizmente, hoje, novidades boas. Ao contrário das de ontem, que na fase de conhecimento, a grosso modo, não recordo de alguma novidade da fase de conhecimento que seja aplicável a nós. Aliás, não cogitamos ainda da aplicação ou não, na seara trabalhista, da possibilidade de, na audiência, o advogado formular as perguntas diretamente às partes e às testemunhas. Foi só comentar, já começou o burburinho. De fato, nós seremos questionados diariamente a cada audiência a respeito dessa inovação. E com um outro agravante. No processo penal, que sofreu a reforma, salvo engano, em 2008, e quando houve essa reforma em 2008 para prever esta situação, quando eu li isso, eu imaginei, já, processo civil, de forma expressa, inevitável, e por que só os especiais, os trabalhistas, não vão aplicar? Por hora, nós temos regra própria na CLT, podemos usar as nossas cláusulas de repulsa, 765, 769 da CLT, o 15 do novo CPC não se aplica para nós, o que ele diz lá é o que diz o 769, independente das palavras supletivo e subsidiário, é tudo a mesma coisa para nós. Mas qual será o posicionamento das instâncias superiores? Eu não tenho dúvida que no primeiro grau será não, 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 não. Vírgula. Salvo se alguém quiser assim observar. E há um outro aspecto muito interessante nessa celeuma toda, porque, de regra, quem tem que conduzir a audiência é o juiz. É ele que conduz a audiência, que diz o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer, o que eu defiro, o que eu indefiro. Assim é, assim acredito será, mas em razão desta situação, nós ficamos entre a cruz e a espada.
Porque se o advogado requerer e nós dissermos não, ele vai levar o questionamento às instâncias superiores. Corremos o risco de alguém dizer sim? O inverso, se ele disser que aplica em razão do requerimento formulado pelo advogado de uma das partes, e o advogado da outra parte disser, excelência, eu lanço meu protesto porque eu entendo que não, a condução dos trabalhos é de Vossa Excelência e esse dispositivo é totalmente inaplicável e incompatível com os princípios que regem o processo de trabalho. Numa situação destas, estará escrito na ata que houve o requerimento e que foi aceito ou não foi aceito. E o que dirão as instâncias superiores. Não tocamos ontem nesse tema, mas tal qual aqueles debatidos, este é outro, que a meu sentir é totalmente inaplicável na área trabalhista. Mas, em razão do poder legiferante do nosso Congresso Nacional, não faltará quem proponha projeto de lei para inserir só um parágrafo único lá no nosso 765 da CLT ou no artigo que trata das audiências para dizer aplica-se na Justiça do Trabalho, pá, 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 pá. E a partir daí não haverá o que fazer. Eu pontuei, em termos de execução, alguns aspectos específicos, mas já combinei com os colegas da mesa que faria o uso da palavra no menor espaço de tempo possível, exatamente para deixar a possibilidade dos debates. Tatiana, o artigo do preço vil, lá no novo CPC, artigo 891, parágrafo único. 891, caput, não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. Esta é uma inovação que existe. O juiz pode estabelecer, no despacho que designa a asta pública, não aceitarei lance inferior a percentual X, que seja acima de 50%. E não tendo fixado, aí sim, o mínimo é de 50%. Não é? Então, essa regra está expressa no parágrafo único do 891, a situação do preço vil. Na verdade, tem essa diferença que eu acabei nem comentando, peço até licença para repetir aqui o que foi dito. Esse é outro ponto importante da execução que mudou. Agora o juiz, na hora de divulgar o edital de leilão, porque não existe mais asta pública, ele bota um valor mínimo de venda, que não é o valor da avaliação mais, porque o guia anterior, o único guia que nós tínhamos era o valor da avaliação e o que a doutrina e a jurisprudência entendiam como preço vil. Agora não, tem o valor da avaliação, que é apurado pelo oficial ou pelo perito, e o valor que o juiz entende que é o mínimo que aquele bem pode receber numa eventual venda. Então, muito, muito bem colocado, esse mínimo, né, ele vai ser importante porque se o bem for vendido abaixo, anulada o leilão, a venda, porque foi considerado vil também. Tá? Obrigado. O legislador do processo civil, novamente, e infelizmente, perdeu a chance de beber da nossa água do processo do trabalho, ao estabelecer que tanto a liquidação da sentença quanto o cumprimento da sentença serão iniciados a requerimento do credor. Aliás, na liquidação ele ainda diz, pode ser iniciada a requerimento também do devedor. Ou seja, o nosso artigo 878 da CLT, que permite a execução de ofício, só nós temos. E eu fico a me questionar e eu não consegui achar a resposta para isso. Por quê? Por que a liquidação de sentença não é de ofício no processo civil? Por que o cumprimento da sentença não é de ofício? Porque se o credor ou o autor bateu a porta da justiça, disse, olha, eu preciso
que se analise determinada situação, porque eu não tenho título executivo, e eu busco, nessa fase de conhecimento, o título executivo judicial. O processo tramita, se reconhece o direito, mas aí acaba a atividade judicante. Eu não consegui entender até hoje. Alguém pode me ajudar? Tem uma explicação. Eu escrevi um artigo sobre isso, porque, na verdade, isso é fruto da nossa processualística, que se baseou quase que profundamente na teoria liebmaniana, da pureza dos processos. Então, Liebman, quando ele veio para o Brasil, e tem várias histórias do Liebman que eu não posso contar, já fui repreendido várias vezes porque eu falava essas histórias que eu inventava. Não, porque o Liebman veio para o Rio e foi para a praia, aí gostou do Rio, tomou caipirinha, samba, aí os paulistas ficaram invejosos. O paulista é invejoso, né? E tem um professor italiano no Rio de Janeiro, tomando caipirinha, indo para a praia jogar futebol, vamos trazer esse camarada para São Paulo. E aí o Liebman foi para São Paulo dar uma palestra, só que ele era amante da academia, e ele viu que o paulista era muito mais engajado no estudo e tudo mais que o carioca. O carioca queria saber de festa. Aí ele se mudou para São Paulo, né? E ficou anos e anos em São Paulo, no Largo de São Francisco. E ele, além de lecionar no Largo, ele tinha na casa dele um grupo de estudo aos sábados. Ele morava ali na Rocha Azevedo, cortando a Paulista, e ele fazia um grupo de estudo. Ia o Frederico Marques, o próprio Alfredo Buzaide, Moacir Amaral, Eliezer Rosa, que saiu do Rio e frequentava os debates. Mas o Liebman defende uma pureza de procedimentos. Ele pensa o seguinte, que não é uma ideia ruim, é uma ideia boa. Eu tenho pureza de processos. No processo de conhecimento, só tenho conhecimento. Eu não cometo injustiça, porque eu não executo nada sem ter certeza. Claro que essa pureza acabou. Tutela antecipada, agora a tutela de urgência, botou por terra isso. Com certeza o Liebman deu uma dobrada no caixão. Ele virou quando fizeram essa mudança da tutela antecipada em 94. Por quê? Porque alterou a pureza no processo de conhecimento. E qual era o raciocínio? O raciocínio era que a execução, eu tinha pureza também. Qual é a pureza da execução? Na execução só tem execução. Mas como é que o réu vai se defender, então? Ele tem que criar um processo de conhecimento para isso, que são os embargos. E aí vem a questão, essa separação de processos com a ideia de mobilidade da justiça, quando for provocada, que deu a ideia de autonomia. Como eu tinha duas fases, dois processos, se eu quisesse começar o segundo processo, eu tinha que tomar a iniciativa. Agora, essa ideia do Liebman, ela cai por terra pelo próprio trabalho, porque lá é um novo processo, supostamente fala em nova citação, só que de ofício. Então, não justifica, mesmo sendo um novo processo, poderia ser iniciado de ofício, como é no trabalhista. Então, a ideia foi uma construção tecnológica para garantir a rapidez da execução, como impedindo que se discutisse no curso da execução questões que já foram superadas ou que seriam cognitivas, levando elas para os embargos, e garantindo com isso, em razão da pureza, uma maior celeridade. Nem uma coisa nem outra. Porque o que o Ponte de Miranda fez? Exceção de pré-executividade. Aí acabou com a pureza na execução também, que eu tenho cognição dentro da execução. E o novo CPC acaba com essa brincadeira. Ele fala, olha, na execução pode ter cognição sim, né? Só que algumas matérias são específicas dos embargos, mas nós temos a impugnação que admite. Então, reputo que foi culpa do Liebman, né? Tanto que, só para finalizar, existe uma livre docência que virou depois um livro, e ele foi reeditado recentemente, do Humberto Teodoro Júnior, que ele defende o devido processo legal e a garantia do credor na execução. Onde ele, mais uma vez, coloca em questionamento por que não começa de ofício. Ele já entrou com ação querendo a condenação em dinheiro porque ele quer receber dinheiro. Então não tem que ter essa pausa esperando nova provocação. Então Humberto Teodoro já dizia isso há muitos anos atrás, e o legislador do CPC não teve coragem suficiente para também, na pecúnia, avançar nesse modo. Me parece, tudo que o Rafael falou está correto com respeito à pureza liebmaniana dos processos, um para conhecer, o outro para cautelar, o outro para executar. Também, da tese defendida pelo professor Humberto Teodoro Júnior em 1987,
da Universidade Federal de Minas Gerais, foi exatamente para sustentar que a execução tem que ser nos próprios autos, não faz sentido ter um novo processo, senão não busca a efetivação. Mas o motivo do requerimento me parece outro. O motivo da existência de um requerimento para o início da execução no processo civil é o exequente ele possui responsabilidade civil pelos atos praticados e eventual modificação na decisão e, por consequência, inverter o resultado da demanda, ainda que seja rescisória, se for o caso. Enfim, ou se o ato for excessivo, a responsabilidade civil ela é sozinha, específica do exequente. Por essa razão, senhor exequente, é isso que o senhor quer mesmo? Sim, eu requeiro o procedimento da execução. Eu requeiro a penhora de determinados bens. Exatamente pelo fato que ele responde objetivamente pelos seus atos, pelos atos expropriatórios praticados pelo Poder Judiciário. Não há uma responsabilidade civil do Estado aqui. Há uma responsabilidade do exequente. E isso me parece que pode ser também um fundamento complementar ao fundamento apresentado pelo Rafael. Claro que eu vou contestar a ambos, sem dúvida. Em 2005 e 2006, tivemos profundas reformas no processo civil, acabou a autonomia do processo de execução do título executivo judicial, tanto que o título judicial saiu do livro 2, que trata do processo de execução, veio para o livro 1, porque passou a existir o processo sincrético, que nós já temos na área trabalhista há muito tempo, passou a existir no processo comum, e em razão desse processo sincrético, a fase tanto de liquidação como de cumprimento é mera sequência do processo de conhecimento. Se alguém bateu a porta da justiça para buscar um direito, ele está sujeito a todas as consequências desse direito. Todas. E em todas as fases do processo, qualquer ato que seja praticado, há responsabilidade prevista em lei e a execução nos próprios autos. Aliás, o novo CPC, inclusive, retira aquele requisito esdrúxulo da inicial, salvo melhor juízo, do artigo 282, inciso 7º, a petição inicial indicará o requerimento de citação do réu. Isso é um óbvio. Quer me parecer? É o óbvio. E esta citação, ela existe só na fase de conhecimento propriamente dita para os meios de resposta. Para os meios de resposta. Foi nada? Perto da mesa só. A citação no processo de conhecimento, no processo civil, ela ocorre só para os meios de resposta na fase de conhecimento. Todos os outros atos não se fala mais em citação. É intimação. É intimação. E, aliás, o 475J atual, em não deixar claro a dita intimação, se precisaria, se não precisaria, isso causou uma polêmica nos tribunais gigante, terrível. Inúmeras execuções foram anuladas. Por quê? Porque com o trânsito em julgado tinha-se a impressão que o devedor é que tinha que correr ao órgão judiciário para dizer: eu sei que eu devo estar aqui, estou pagando. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Que ele viesse de forma espontânea, sem provocação nenhuma. E os tribunais disseram: não. Ele tem que ser intimado para iniciar o prazo para gerar a multa. Então, um retrocesso enorme na interpretação dos tribunais, que não deram uma interpretação autêntica ao dispositivo. Mas a matéria, sem dúvida. Rafael concorda que tem que ser difícil, sim. Na verdade, fez um apanhado histórico e colocou a culpa no limpo. E eu coloco a culpa no legislador de 2005 e 2006, com as reformas que fez, que acabou com a autonomia do processo de execução e trouxe o processo sincrético também para o processo civil. O STJ que criou, infelizmente, a jurisprudência contrária. Mas quando eu disse que o fundamento me parece ser a responsabilidade objetiva, eu não quis dizer que eu sou contrário à execução ex officio, não. Eu acho que exatamente se a pessoa procura em juízo essa proteção do seu direito, ela quer exatamente receber o bem, que o judiciário busque a tutela jurisdicional, conceda a tutela jurisdicional não só no sentido de dizer, mas também no sentido de satisfazer. Então,
Eu apenas busquei um possível fundamento para o requerimento, não que eu pense que tem que ser o requerimento. Acredito que não vejo um óbice para execução ex officio, até porque eventuais arestas, por exemplo, em penhora, a parte tem direito de se manifestar e dizer que é impenhorável, enfim. Então, tem outros meios de defesa exata. Perfeitamente. Artigo 620. Maldito artigo 620 do CPC atual. Eu sempre interpretei o dito artigo exatamente onde ele está no Código. Ele é o último artigo das disposições gerais sobre a execução por todos os seus meios. O que ele diz? Sob a minha ótica, ele diz que quando por mais de um meio o credor puder promover a execução, será promovido pelo meio menos gravoso, ou seja, a execução específica. Logo, em uma condenação de obrigação de fazer, não pode o credor requerer o início da execução, não da obrigação de fazer. E sim, eu quero que ele me pague, eu quero que converta de imediato. Então, eu sempre interpretei o dito artigo até para compatibilizar ele com o 646, que diz que a execução se desenvolve em benefício do credor. Mas, felizmente, com o parágrafo único, que o professor Rafael conseguiu incluir lá no novo CPC, artigo 805, está tudo resolvido, acabou essa discussão. 2 tópicos eu preciso pontuar rapidamente. O novo código tem 1.072 artigos. Tem 5 que eu já decorei, porque esses eu não tenho dúvida que não se aplicam na área trabalhista. Artigos 133 a 137 do novo CPC. Desconsideração da personalidade jurídica. Não tem aplicação no processo do trabalho. Andréa Haus, está aí ainda? Sabe o que dizem as 2 súmulas lá daquele fórum dos processualistas e civis permanentes que tratam do assunto? A conclusão de uma, totalmente compatível. Da outra, o recurso é agravo de petição e sem depósito nenhum. Essa é a conclusão daquele fórum de processualistas. E, pelo comentado ontem, há juízes do trabalho que participam dos ditos eventos, onde são aprovadas em plenária os ditos enunciados de súmula, e se tiver um voto contrário, não se aprova. Ou seja, todos os juízes do trabalho que estavam lá concordaram com esse entendimento. Qual seria o motivo para dizer que se aplica tal qual o procedimento que está previsto no novo CPC lá, se aplicaria para nós? Tem regulação em lei? Não. Logo, omissão no processo de trabalho, logo tem que aplicar. Não é essa a regra. Não é essa. A regra para nós do processo de trabalho, felizmente, é a cláusula de contenção, artigo 769 da CLT. Primeira coisa, tem lacuna, tendo lacuna, a inovação do processo civil é compatível com os princípios do processo de trabalho? É aquilo que eu comentei ontem para rechaçar a situação de quando o juiz resolve aplicar a inversão no ônus da prova, que no processo de trabalho não precisa fazer a dita comunicação que está prevista no CPC. Os argumentos são os mesmos. Eu só ratifico o que eu disse ontem, em razão do adiantado da hora, para poder abordar outros aspectos. Se o nosso processo de trabalho... Um membro do Fórum Permanente de Processualistas Civis, eu gostaria de depois... Processo do trabalho, que é primado pela execução de ofício, pela simplicidade, pela serenidade, pela efetividade, pela razoável duração do processo, que está no 765, isso veio na Constituição só mais recentemente, só esses princípios já seriam suficientes para rejeitar totalmente aquele dito procedimento. E eu até perguntaria, será que nós temos na CLT algo semelhante à desconsideração da personalidade jurídica, que nós falamos só em termos de é para incluir o sócio na execução porque ela chegou numa fase que está inexitosa, não tem bens, o devedor principal não tem bens. Será que na CLT nós teríamos algum embasamento para dizer que nós, na CLT,
já temos a desconsideração da personalidade jurídica? Qual? Artigo 2º, parágrafo 2º. O que diz o artigo 2º, parágrafo 2º? Que todos aqueles devedores, no caso de grupo econômico, são solidários e, mesmo não estando na fase de conhecimento, serão incluídos na fase de execução quando necessário for. Isso é são duas coisas que podem levar ao mesmo norte. Serve como exemplo, Tatiana, salvo o melhor juízo e data vênia, para demonstrar que é possível, sim, na fase de execução, na área trabalhista, quem não foi demandado ser incluído como devedor. E, como isso é inquestionável, a inclusão, há necessidade de instaurar algum contraditório para isso? Não. Até porque na execução, o contraditório é plenamente mitigado, reduzido. Então, entendo totalmente inaplicável na área trabalhista e existem artigos sobre isso, na época, inclusive, da tramitação do código, que eu vou disponibilizar à escola para que seja repassado aos senhores. E só para encerrar, abordo o último tópico, para abrir os debates de forma ampla, a fraude à execução. Fraude à execução está no artigo agora 792, incisos 1 a 4 do novo CPC. Os incisos 1 a 3 são casos de presunção absoluta de fraude. Ali não há problema. Qual é o problema? O 4, que nada mais é do que o antigo 593, inciso 2, que diz o quê? Considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens do devedor, quando, ao tempo destes atos, alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Embora o nome fraude à execução, essa fraude à execução se caracteriza quando iniciou a execução, quando se tentou a penhora de bens na execução e não foram localizados, a meu sentir, de forma nenhuma. A fraude à execução se caracteriza com o ajuizamento da fase de conhecimento, o ajuizamento da ação. E as várias ponderações que eu faço para motivar esse entendimento, eu até indico, e depois, se quiserem, vão lá e deem uma olhada, sentença da Vara do Trabalho de Indaial, processo número 174/2010. Lá eu faço um apanhado de toda a processualística civil e invoco, inclusive, o artigo 219, que é aquele que trata dos efeitos da citação válida. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência, faz litigiosa a coisa, e ainda que ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição e constitui mora o devedor. A citação é requisito para fraude à execução? Não é nem no processo de conhecimento e também não é no de execução. Logo, qual é o ato? É o ajuizamento. E como os colegas sabem que eu sou bem ousado em execução, na desconsideração eu aplico isso ao sócio também. Porque o sócio ele é um devedor em potencial, como os integrantes do grupo econômico também são, Tatiana. E a responsabilidade dele já está prevista na lei. E nós não vamos retirar o direito ao contraditório deste sócio, que terá que, nos autos, para se defender, vir se defender como executado, não como embargante de terceiro. Mas o processo civil criou mecanismos vários em que, inclusive, está expressa a possibilidade do embargo de terceiro pela dita pessoa que for atingida na desconsideração, se não tiver sido instaurado o incidente contra ela, ou ela não souber do incidente, criou agravo de instrumento, se for instaurado o agravo de instrumento da decisão que julga o incidente, suspende a execução até decidir tudo isso, entendo, data vênia, totalmente incompatíveis estas situações. Paro por aqui, claro que teria outras informações, mas nós teremos 11 meses ainda de vacatio legis para discutir o novo CPC. Parabéns, doutor Reinaldo, pelas observações. E como processualista civil, como estudioso do direito processual civil, e também como membro do Fórum Permanente de Processualistas Civis, me sinto no direito de exatamente, até para a gente oportunizar o diálogo entre todos os magistrados aqui presentes,
de defender a aplicação, e que me parece correta, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito, na esfera do direito do trabalho. Hoje, a execução, o artigo 2º, parágrafo 2º, doutor Reinaldo, data máxima vênia, ele estabelece apenas a responsabilidade no âmbito do plano do direito material. Ele estabelece a responsabilidade subsidiária do grupo econômico e das empresas que integram o grupo econômico no plano do direito material. Para iniciar um processo e reconhecer a responsabilidade, enfim, tem que haver demanda judicial, tem que haver citação, tem que haver oportunização daquele que é um potencial devedor de se defender. Analogicamente, no direito civil, no plano das relações civis, o fiador, para que ele responda, possa ser objeto de uma execução, ele tem que ter sido objeto da fase de conhecimento, sob pena de não ser submetido aos limites subjetivos da coisa julgada, não ter sido feita coisa julgada sobre ele. Mas por que o incidente se aplica também à justiça do trabalho? Porque o incidente não é uma opção de processualista civil. O incidente não prevê porque o Helder gosta, ou porque o Helder não gosta, ou porque o doutor Reinaldo, porque o doutor Reinaldo não gosta. O incidente ele se aplica por um motivo. A Constituição assegura como direito fundamental, processual, o contraditório. O contraditório é uma garantia processual prevista na Constituição, no inciso 5º, no artigo 5º, inciso 54, e que, por essa razão, tem que ser observada, inevitavelmente, nas demandas judiciais, independentemente se ela seja civil, penal, eleitoral ou trabalhista. E por essa razão, por essa singela razão, que há necessidade de contraditório quando se quer atingir o patrimônio daquele que não foi objeto de uma demanda judicial. Por essa razão, me parece ter a necessidade de se quer se atingir o patrimônio daquele que não fez parte da demanda judicial, que oportunize-o ele demonstrar, ele se defender. É possível, por exemplo, que um sócio tenha se retirado, que tenha o seu patrimônio bloqueado, se retirou daquela sociedade há mais de 10 anos. Ele tem que ter a oportunidade de se manifestar. Sob pena de a gente poder permitir que, no início de qualquer demanda trabalhista, olha, primeiro eu vou bloquear o dinheiro do devedor, depois eu vou saber se ele deve, depois eu vou saber se ele deve a hora extra, se ele deve a insalubridade, se ele deve qualquer outro débito. Não, para reconhecer isso, a necessidade do quê? Da fase de conhecimento. E para isso também há a necessidade de se apurar a responsabilidade do sócio. E por essa razão, não tão profundo como o professor Fábio Lhô Coelho, que defende a necessidade de uma ação autônoma para tanto, o Código, em bom momento, a meu ver, claro, respeitando a opinião em contrário, cria um incidente de desconsideração da personalidade jurídica como forma de concretizar uma garantia constitucional ao contraditório e possibilitar que o suposto devedor, antes de ter o seu patrimônio atingido, possa apresentar razões de defesa para comprovar a sua não responsabilidade. Ou que não se apresente razão suficiente que o magistrado possa desconsiderar, falar, não, o que você está dizendo, o que você está alegando, não é o correto perante o direito, por essa razão você responde, sim, subsidiariamente, solidariamente, você tem responsabilidade com o débito, mas há necessidade de ser apurado. E, independentemente de qual posição prevaleça, e se prevalecer uma eventual posição da aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na justiça do trabalho, a gente tem que buscar meios para a efetividade do crédito trabalhista. E o que me reputo interessante nisso, e talvez seria uma observação muito mais importante para os advogados trabalhistas do que para os magistrados. O incidente de consideração, ele está na parte geral do Código Civil, do Código de Processo Civil. E está na parte geral corretamente, por um motivo. Ele pode ser instaurado em qualquer momento. Logo, por que não indique-o logo como litisconsorte passivo, para que ao mesmo tempo em que a empresa irá se defender a respeito do débito trabalhista, que o sócio se defenda a respeito da sua responsabilidade subsidiária. Então, como advogado trabalhista, já que há necessidade de um incidente, se esse incidente for aplicado no seu trabalho, assim como está o enunciado, como disse, aprovado por unanimidade entre os processualistas, entre mais de 300 processualistas no Fórum Permanente dos Processualistas Civis,
que eu tenho a felicidade de participar desde o primeiro. Então, uma das técnicas que os advogados podem trazer é apresentar desde o início, na petição inicial já, olha, estou cobrando da empresa e estou requerendo já desde o início da causa a desconsideração para que na hora que for praticados os atos executivos já se faça sobre o patrimônio da empresa e subsidiariamente ou solidariamente, dependendo do tipo de responsabilidade do plano do direito material, possa atingir o patrimônio do sócio de determinada empresa. Então, estou, Reinaldo, pedindo já mais uma vez a vênia por discordar de Vossa Excelência. Apenas gostaria de ter feito essas manifestações. Claro, e aí a gente fica, tanto o Rafael, tanto o professor Rafael, como o doutor Reinaldo, quanto eu, aberto aqui ao diálogo, que me parece que contribuirá ainda mais para o nosso conhecimento. Muito obrigado. Uma pergunta que eu gostaria de lançar para a mesa é a respeito da hipoteca. A hipoteca no 495, a hipoteca judiciária, né? Pelo que eu entendi, eu só queria ver se seria confirmado ou não, a condenação ela pode ser genérica, tá? Então, no nosso caso, Reinaldo, não sei se eu estou entendendo corretamente, não precisa ser uma sentença líquida. Qualquer sentença pode gerar, então, a hipoteca judiciária. Mas, tá, observando a questão da execução menos gravosa, se bem que a gente nem vai estar aí na execução menos gravosa. Digamos que esse credor que tenha ido fazer a inscrição para a hipoteca judiciária, essa sentença seja de um valor ínfimo. Eu não tenho ali o valor lançado ainda. O credor, ele vai poder, o devedor, né, utilizando aqui o parágrafo 5º, que é uma outra hipótese, ele poderia discutir isso, dizer, não, mas essa sentença é um valor ínfimo, essa hipoteca será muito gravosa, né, porque aqui fala em perdas e danos. Ou não seria o caso. Sempre teria que ser feita essa hipoteca, independente do tipo de sentença e do valor da condenação. Ele tem a sentença, ele vai para a hipoteca judiciária. O importante da hipoteca e a dificuldade que nós vamos encontrar na Justiça do Trabalho é que essa hipoteca ela não vai ser barata. Quem aqui já tentou averbar alguma coisa no registro de imóveis? É R$9.000, R$10.000. Então, por isso que a hipoteca judiciária não é algo comum no processo judicial. Porque ele já sabe que o processo não funciona mesmo, que a hipoteca não vai mudar nada, porque não tinha a preferência, como eu disse durante a exposição, então ele não se valia dela. A questão é, quando o juiz do trabalho, evidentemente de ofício, determina a hipoteca judiciária, quem é que vai pagar por isso? Esse é o primeiro problema de enfrentar isso na Justiça do Trabalho. Em segundo lugar, é claro, quando a execução é de R$1.000 e a hipoteca custa R$9.000, tem que se pensar bem se vai ou não se valer desse expediente. Então, eu acho que a primeira dificuldade que nós temos que enfrentar é essa. Quem é que vai arcar com esse custo? O empregador é que teria condições. O empregado está sem receber os créditos trabalhistas, inclusive. Então, esse é um problema. Na área trabalhista, isso para nós é solução, os custos. Basta o credor, em sendo beneficiário da assistência judiciária, ele poderia requerer ao juiz que expedisse o ofício com essa informação, e aí, com base na Lei de Execuções Fiscais, né, artigo 7º, inciso 4, salvo engano, se executa a final. Agora, no caso de uma dívida muito diminuta, né, para um bem muito oneroso, ou de valor muito expressivo, o parágrafo 5º estabelece que, independentemente de culpa, o credor que usar a hipoteca judiciária vai ressarcir o prejuízo. Então, a cautela recomenda que respeite essa situação. Mas, Reinaldo, aqui é no caso de reforma ou invalidação, tá? É o parágrafo 5º. Então, quando aquela decisão foi reformada ou invalidada. Aqui eu estou colocando uma outra questão, é bem essa que você coloca. Quando você vai fazer o registro, mas, digamos, a sua sentença, o valor de liquidação dela é muito pequeno perto do bem. É isso, tá? Você teria a possibilidade de um outro incidente.
aplicando de forma supletiva. Entendeu, né? Perfeitamente. O que poderia fazer o demandado nessa situação? Mas a minha dívida é só de R$1.000. Está aqui, me dá uma guia de depósito, recolho, requer o levantamento da hipoteca. Na área trabalhista, a simplicidade nossa de resolver essas situações são bastante corriqueiras. E imagino que na Justiça Estadual, que de regra, às vezes, se leva muito tempo para se obter um mero despacho, lá a situação é bem mais delicada. O problema é que eu enfrento isso todo dia. Eu trabalho com gratuidade da justiça. Quem é o único que não cumpre gratuidade são os cartórios. Quer saber se o devedor poderia ligar assim, ó, a minha condenação aqui é de R$1.000. Esse imóvel, o meu imóvel lá, é de 100 mil. Então, é muito gravoso para mim ter inscrito uma hipoteca por causa de uma dívida de R$1.000. Então, diante dessa onerosidade excessiva para mim, eu não quero que essa hipoteca seja inscrita. Eu resolveria de forma bastante simples. Eu aplico o parágrafo único do nosso colega aqui. O que é mais oneroso, então? Qual é o meio menos oneroso para você? Pronto. Aplicamos a analogia, está resolvido. Na área trabalhista, nós resolvemos rapidamente essas situações. Não há nenhuma dificuldade. Esse é o ponto. O expediente em prol da execução mais efetiva, ele tem que ser lançado mão. Quem tem que trazer a justificativa para trocar o expediente por outro menos gravoso é o devedor. Esse é a grande... O juiz não é uma preocupação do juiz ficar pensando no que é mais ou menos gravoso. Quem tem que dizer isso é o devedor. Deixe isso para o devedor. O juiz tem que executar o mais rápido possível, respeitando todos os direitos e garantias contraditórias para a defesa. Se o devedor está achando que aquilo ali é mais gravoso para ele, tem um outro meio igualmente eficaz, só que menos gravoso, ele que, a qualquer tempo do processo, qualquer momento do processo, isso vai ser muito fácil no trabalho, porque é informal. Entendeu? Então, eu acho que, por prática de trabalho, esse parágrafo único aí vai ser utilizado, né, corriqueiramente. O fato é que essa hipoteca ela não vingou nem no âmbito do processo civil, nem no âmbito do processo de trabalho. Se bem que começaram a surgir algumas decisões do TST, então alguém andou provocando. Né? O microfone está com quem? Algum questionamento a mais? Então, eu agradeço a presença dos colegas, agradeço o palestrante, o Rafael, nosso debatedor, o Helder, e é sempre salutar essa troca de informações, a divergência mais salutar ainda, porque nos faz repensar e buscar novos argumentos, e à medida que você falava da desconsideração da personalidade jurídica, o sócio ele tem que se defender. Faz 10 anos que ele não é mais sócio da empresa. A exceção de pré-executividade continua a pleno vapor também na Justiça do Trabalho. E até lembro uma situação recente em que atuando no tribunal, recebi um processo como relator, em que o colega de primeiro grau, numa situação bem similar a essa, a execução em face da padaria do Zé. O problema é que o processo tramitou por muito tempo e a padaria do Zé, quando foi admitido o reclamante, não era mais a padaria do Zé, era a padaria do João. Mas o João continuou usando o nome padaria do Zé. E ajuizaram em face da padaria do Zé. Houve defesa de quem? Do João, que veio e se defendeu, e lá na execução inexitosa. Faz o quê? Desconsidera a personalidade jurídica da padaria do Zé. Quem foi incluído no polo passivo? O Zé e a esposa. Acho que eu troquei os nomes agora. Foi incluído na execução o não patrão, porque há muito tempo, há mais de 10 anos, ele não era mais o dono da padaria. E o que ele fez? Sessão de pré-executividade. O que fez o colega lá de primeiro grau? De regra, em sessão de pré-executividade, a gente analisa só os pressupostos mínimos de admissibilidade. Se é parte legítima, os títulos, os requisitos, e as duas correntes, né? A maior e a menor. O que fez o colega? A tese é muito relevante, mas é mera alegação. Não há prova nenhuma sobre o alegado. O que ele fez? Vista a parte contrária, credor. Em seguida, audiência. Na audiência, as duas testemunhas ouvidas disseram exatamente o que dizia o sócio. Ele acolheu o incidente. E quando o incidente é acolhido, aí cabe recurso desde logo. Se ele é rejeitado, não cabe, porque a execução prossegue. Veio o recurso e eu não digo o resultado, porque eu não lembro se o acordo já foi publicado ou não. Mas dá para imaginar o que aconteceu.
Então, agradecendo mais uma vez a presença de todos, retornamos às 14 horas. Obrigado.